Senhoras e senhores, estamos de volta, como sempre. Prévia, dia de jogo tem prévia, tem debate sobre escalação, o que pode acontecer na partida. Então, eu estou aqui ao lado de Arnaldo Ribeiro para falar o que o Carpini pode fazer na escalação hoje para o jogo importantíssimo contra o Bragantino, no Morumbis, às 18 horas. Dúvidas, desfalques, jogadores marcados que não têm condição de entrar em campo porque a torcida não quer. Então tem muitos temas para a gente debater aqui. E esse vídeo que você acompanha tem o apoio da KTO. Eu estou aqui, estou KTOzado, como vocês podem ver. A KTO é a nossa nova parceira. Faça o seu palpite na KTO. Inclusive, dá uma espiada lá no Stories do canal do Instagram do Arnaldo Tironi, que tem uma dica bem legal de odds para você, para esse jogo especificamente. Mas faz o seguinte, vai nesse QR Code que está aqui na tela, ou vai no link que está na descrição, e faça ali a sua fezinha, o seu palpite sobre esse jogo e muitos outros. Sempre com responsabilidade, entendeu? Preciso desbloquear o telefone. Isso. Faça o seu palpite lá na KTO e olha, para registrar essas boas-vindas, usa o cupom TRICOLOR que você tem 20% de bônus no seu primeiro depósito. Então vem com a gente, com a KTO, nossa nova parceira, que está ajudando bastante o nosso canal. Muito bem, Arnaldo. São Paulo e Bragantino no Morumbis, além dos vários desfalques importantíssimos, Lucas, Rato, Igor Vinícius, Rafinha, Moreira, tem outras questões para São a gente 7 no debater. total, né? 7 no total. desfalques. Nestor, né? Nestor, inclusive, foi inscrito para o Campeonato Paulista. Falaremos sobre isso depois. Teve jogador importante ou simbólico do São Paulo não inscrito. Falaremos sobre isso. Mas tem o jogo. O jogo é enroscado. O adversário é difícil. Também está buscando a classificação. Tem melhorado seu desempenho. É o melhor. É o único pequeno, considerado pequeno, que é da Série A. Então é um jogo enroscado para o São Paulo do Carpini, que vem de 2 derrotas, com um cheirinho de uma pequena pressão já, que eu acho um exagero, mas sim, tem. E aí, Arnaldo, temos a escalação. Como disse você, o São Paulo tem muitos zagueiros, podia jogar com 3 zagueiros, mas talvez não vá. E aí, talvez o Carpini faça o quê? Repita o time que jogou, na minha visão, bem no primeiro tempo contra o Santos? Será que é o caso? E cara, um ponto que é um ponto de dúvida ali. Por favor, desenvolva. Não, a questão, Tironi, para repetir o time do primeiro tempo, já que ele não tem o lateral direito mesmo, nenhum dos 3 está disponível, daí poderia ser de novo Bobadilla lateral. Para repetir o time, ele teria que repetir o trio de ataque com o Juan fazendo parceria com Calera e Luciano e marcando a saída de bola do adversário pelo lado direito, até desafogando o Bobadilla improvisado na lateral direita. Porém, o Juan foi cancelado. Foi cancelado pela torcida do São Paulo. Nós chegamos a um momento em que a torcida que conduz é a torcida que corneta, a torcida que destrói. Inclusive, vou aproveitar aqui o espaço para dar um salve para o André da Dragões da Real, presidente. Recebemos ele lá no Tricolaço, que fez a questão também de postar cornetando o Juan, como os influencers corneteiros e como qualquer corneteiro, presidente da torcida organizada do São Paulo da Dragões. Que isso, hein, O André? André que é um craque, um gente fina, um cara diferente, um cara muito legal, Exatamente. muito inteligente, muito centrado, realmente não... Nessa vez pisou na bola. E aí, o que isso significa? O Juan não é nenhum craque, não é nenhuma coisa, mas era um jogador útil, que o Dorival utilizava muito, que o Carpini começou a utilizar, porque ele faz diversas funções, não se machuca, não se desgasta, como todos os outros aí estão aí, tá todo mundo no estaleiro. Agora, o Carpini hoje... fez um bom primeiro tempo muito bom contra o Santos, muito bom. O Bobadilla estava lá, com a calça na mão, jogando improvisado, descobriu que ia jogar lateral no aquecimento, jogou bem, é verdade, mas ele teve um apoio do Juan ali, eu estava no campo, eu vi. O Juan fez pelo menos uns 4 desarmes no campo de ataque ali, impediu o Santos de jogar por ali, o Santos estava tentando jogar por ali o tempo todo, e o Juan ajudou a bloquear aquele lado muito, muito, muito. Então, e aí o cara ficou marcado pelo gol incrível que ele perdeu, é verdade. E acho que isso contaminou toda a atuação dele. Que como no todo não achei tão ruim a atuação, não achei ruim. Pelo Então, contrário, no como primeiro tempo achei boa.
grande parte das pessoas só assiste os melhores momentos e não vai ao estádio, a grande parte das pessoas só viu o gol perdido na última bola, que de fato foi incrível. Aí tem clipezinho de gols perdidos ao longo da história. Essa é a torcida do São Paulo hoje, na internet. É Pois é, brincadeira. isso não bate com a torcida que conduz, né? É Não a torcida bate. Então, corneteira. assim, eu citei o André da Dragões, porque então eles vão ter que trocar esse slogan aí, que foi tão decantado. Cancela a hashtag torcida que conduz e põe torcida que corneta, É, torcida que é, cobra. Porque isso não é producente para o time e para o concordo. moleque. E o Posso fazer um. histórico da Pode falar. torcida que corneta Cutia, ele tem vários capítulos. Quem achou que o Rodrigo Nestor, gol contra o Flamengo, fosse uma virada de chave nesse aspecto? Bastaram 3 meses. E olha que o São Paulo ganhou em Itaquera, ganhou no Palmeiras em Belo Horizonte nos pênaltis, e a galera tá nessa vibe. Então, resumindo, um jogador não vai poder ir para o campo hoje no Morumbi porque tá cancelado pela torcida. E o técnico tem que pensar na vida dele. Eu Senão, acho, eu né? acho lamentável. Eu vou dar um exemplo aqui, viu? A galera não gosta de comparar torcidas, mas vou dar um exemplo. Que eu acho até meio maluco o que aconteceu, mas é um bom exemplo. E claro que o cara ainda não entrou em campo. O que o Corinthians fez lá com a chegada do tal do Igor Coronado, que eu nunca tinha ouvido falar do jogador. Os caras acompanharam o voo, o cara chega, é o Igor Coronado, agora vai. A torcida do Corinthians cornetou muito o Yuri Alberto, é verdade, né? Nos últimos tempos. Uhum. Ah, não serve pro Corinthians e tal. O cara continuou jogando. Ele fez gol nos últimos 3 jogos. Ah, não dá para comparar um jogador com o outro. Outro dia dava. Outro dia o Yuri Alberto era um lixo que não servia para ninguém. O cara ganhou confiança e começou a fazer gol. Não estou comparando jogadores. Acho que o Yuri Alberto, inclusive, é mais jogador que o Juan. Mas o cara viveu uma fase terrível que se todo mundo tivesse aceitado a corneta, o cara não jogava mais no Corinthians. E tá jogando, e Sim, fez gol nos últimos três sim. jogos. Fez 2 gols no último jogo, inclusive. Isso, exato. Eu acho que essa situação, sobretudo para um atacante, é confiança, né? E outra coisa, na verdade, eu não acho que seja um detalhe um atacante fazer gols. É necessário que um atacante faça Claro que gols. sim. Agora, ver só essa parte da atuação do cara, eu acho um pouco de miopia. A gente lembrava, quando a fase era bem boa e não tinha essa necessidade da torcida que conduz, eu lembro o Aloysio Chulapa, hoje ídolo da galera, tal, não sei o quê, cerveja e tal, ele nunca, tirou, ele nunca foi artilheiro de campeonato algum pelo São Uhum. Paulo. Ele era um centroavante que Ele fazia fazia poucos pouco gol, gols. muito poucos gols. Ele dava Fazia muito gol pro poucos Rogério, gols. cavava falta e tal. Ele Pois fazia é, poucos gols, fazia parede, fazia outras coisas. não tem, a característica não tem nada a ver com a do Juan, mas era um centroavante que fazia poucos gols e tinha sua Exatamente. utilidade. Para quem vai Né? comentar, vocês estão querem comparar o Aloysio, campeão do mundo, Não, com o Juan? Não, não queremos comparar. Só estamos falando que o cara viveu uma fase do São Paulo que o São Paulo ganhava. Então, é, portanto, a corneta era menor, né? Era exato. diferente. Então, assim, E resumindo, eu acho que se o São Paulo fosse hoje, o Carpini poderia, como ele chegou a cogitar, jogar com linha de 3 zagueiros por conta do desgaste das alas, colocar o Bobadilha no meio de campo. E aí o Juan seria uma opção para a ala direita, por exemplo, como já jogou com o Rogério, destro no corredor. Sem essa opção, provavelmente o Carpini vai ter que repetir Bobadilha improvisado e o Eric talvez fazendo a ponta direita, como fez no segundo tempo. E o Né? Mas Galopo, numa posição que ele não então, está rendendo. o Galopo não foi bem, mas ele não vai poder colocar o Bobadilha no lugar do Galopo, porque o Bobadilha vai estar improvisado. Você percebe? A dificuldade de escalar o time ela aumenta porque o Juan passa a ser a 8ª ausência. Porque Isso, a torcida ele passa a cancelou, ser um cara. desfalque, é verdade. Isso que a É, galera fala, ah, vocês gostam de jogador bagre, vocês gostam de jogador ruim. Acho que a questão não é essa, para quem vai comentar aqui, para quem está assistindo esse vídeo, não estamos contra quem acha que o Juan é ruim, não, a questão não é essa. A questão é que uma das coisas mais legais que o São Paulo conseguiu nesses últimos anos foi o que a torcida fez. Essa uhum. torcida apanhou pra caramba e teve lá o tempo todo, a tal da torcida que conduz. Tá lá levando 45 mil caras o jogo inteiro, e isso não é pouca coisa. Então, o É o mais cancelamento de importante. o cancelamento de um jogador, ele vai contra, ele simplesmente vai contra o que foi essa torcida, que é a torcida mais legal de São Paulo nos Exato. últimos anos. A torcida mais legal, mais participativa, mais
apaixonada, a que mais está junto com o time o tempo todo, é a torcida do São Paulo. Né? Basta ver o Palmeiras em Barueri, leva lá 8.000 pessoas, como foi no último jogo, né? Sei lá quantos foi. É assim, basta ver que um jogador do Palmeiras não joga, já todo mundo já corneta e não sei o que, não serve, barará. O São Paulo não tem sido isso, não tem Exato. sido isso, né? E acho que a pá de cal nesse negócio foi o Nestor, muito criticado, fez o gol do título. E E até as hoje entrevistas ele fala, depois. eu ouço desculpas até hoje sobre isso. E fala que a mãe dele foi ameaçada, não sei o que, não sei o que lá. O cara até hoje está traumatizado com aquele negócio. Fez o gol do título mais importante do São Paulo nos últimos tempos. Aí, E outro isso exemplo. Pode falar. fala. Não, isso não significa frouxidão. Ah, então beleza, vai perder, vai aplaudir. Não, não é Não, isso pelo que está em contrário. jogo. As críticas são sempre válidas. O Dorival foi criticado porque não ganhava fora. O Luciano é criticado quando penteia demais a bola. O Caleri quando perde gol. Tudo isso é do jogo. Agora, o cancelamento, você fala assim, esse cara não tem condição de jogar, esse Uhum. cara tem que ir embora, tem que ser emprestado. Eu acho que as pessoas têm o direito de ser como elas são, mas nesse caso, isso não bate com o que tem sido a torcida do São Paulo. É Não. isso que pega. Eu acho que Uhum. atenta contra a torcida do São Paulo isso, atual. Mas fala aí. Exatamente. Detalhe, na última vitória do São Paulo no campeonato, vieram 2 derrotas contra o Água Santa, quando o jogo estava enroscado, o Juan fez um gol, 2-0, desafogando o time. Esse é um detalhe, ninguém lembra, mas ele fez o gol de cabeça no cruzamento do Moreira. Outro Perfeito. exemplo rápido, que pode estar do outro lado hoje, o Natan. Não era aqui, era grosso, não joga, tá, não sei o quê. Hoje, putz, se o Natan tivesse aí, porque o Natan não se machuca, também não é, O Natan foi o segundo cara que mais jogou no São Paulo. o ano passado. 34 jogos na segunda parte do campeonato. O segundo cara que mais jogou 34 jogos. Então, os jogadores como o Natan e como o Juan, eles têm a sua utilidade, eles Exato. são versáteis, fisicamente são fortes e eles ajudam. Hoje o São Paulo não tem nenhum lateral para botar em campo. Natan está no Bragantino, do outro lado. Então, é só. Nós estaremos lá no nosso setor Estaremos, e setor Arnaldo pronto de para Tironi. debater essa coisa e pronto para conduzir, como normalmente Estaremos lá. conduzimos. Ali, poucas vezes tem. E se eu tiver o prazer de encontrar o André da Dragões antes do jogo, vou falar para ele o que eu estou falando para vocês aqui. Sim, com Isso todo respeito, o não cara é um gente se fina, faz. parceiro nosso, a gente adora o Exato. cara, adora Dragões, acha bacana. Aliás, parabéns pelo carnaval. Exatamente. Isso não se faz, certo? O que está sendo cancelamento do jogador do próprio time é uma coisa que, como disse o Tironi, não combina com o slogan torcida que conduz. Simples assim. Bom, vamos falar da escalação. O último pitaco sobre isso. Vocês imaginem esse time do Palmeiras, esse time com esses caras aí, se fosse um time que tivesse perdido bastante. O que estariam falando de Murilo, de Rony, como falam até um pouco até hoje, ou dos caras da base, John, que entra e não entra. Imagina a corneta, né? Que estaria sendo feita. Isso, não, por exemplo, com a torcida do São Paulo não deveria combinar, não deveria ser Uhum. isso. Não deveria ser isso. Vamos lá, vamos ao time então. Considerando que o Juan, infelizmente, não vai poder jogar porque a torcida bloqueou a presença dele. Exato. O time, então, Tironi, sem muitas alternativas, eu acredito que agora, sem o Juan, a possibilidade da linha de 3 diminui, linha de 3 zagueiros, que seria uma alternativa nova, até para ter o Bobadilha no meio e o Galopo no banco, começando no banco. Então, eu acho que talvez a única saída seja repetir a base do jogo com o Santos com o Eric no lugar do Juan. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Faça. Você gostou do primeiro tempo? A gente já falou sobre Eu isso, mas gostei do quero ver. jogo do São Paulo. Eu não achei um jogo ruim. Tem que lembrar a seguinte situação. O Carpini. O plano acabou antes de começar, né? O plano Exatamente. inicial. Né? O plano acabou 10 minutos antes de começar o jogo com a lesão do Moreira no aquecimento. E aí teve que mudar tudo. O Bobadilha jogou pela primeira vez na lateral direita. Diante das circunstâncias, eu não achei um jogo ruim do São Paulo. E diante das circunstâncias todas dessa baixa, da arbitragem, da pressão, das decisões pró-Santos, tudo isso. Eu não achei ruim. Deixa eu fazer uma outra pergunta, Faça. rápida, se isso tem sentido. A gente está falando que o time deve ser o mesmo, né? Basicamente o mesmo, com a saída do Juan e a entrada do Eric. Minha pergunta é: seria possível
trocar a posição do Galopo e do Luciano, não tirar jogador, trocar. O Luciano joga na esquerda, o Galopo joga pelo meio. Não, Não, porque o Luciano não. não joga ali. Não, o Luciano não recompõe. A Tá. faixa de volta do. O Galopo é sacrificado muitas vezes porque ele tem que. O lado esquerdo ele tem que fazer ou o terceiro homem de meio de campo, voltar. Contra o Santos, ele jogou não de ponta esquerda, de Sim. armador pela esquerda. Jogou mais E atrás, como jogaria o Bobadilha, por exemplo. Eu acho que ele não foi numa posição tão deslocada assim como ele vai quando ele é ponta esquerda. Acho que ele jogou mal. Não foi sim. mal escalado. Ele jogou mal. Uhum. Ali poderia aparecer, enfim, o Michel Araújo, que enfim foi relacionado depois de ter perdido não sei quantos quilos com a amidalite. Mas ele não vai começar jogando, também apurei isso. Não tem condição física de começar jogando. Ele estará no banco, provavelmente vai entrar, isso se o Carpini fizer alterações no jogo. Estou fazendo uma brincadeira aqui, porque o Carpini, para mim, foi um grande erro do jogo contra o Santos. O Michel Araújo estará no banco, mas não tem condição de começar jogando. Então, se for montando O esse cara pegou uma quebra-cabeça... amidalite, como que é? Uma variante Z da amidalite, né? O cara Ele foi. passou 2 dias internado no hospital. Caramba, Né? Então, parece eu depois do carnaval. parece você depois do carnaval. Ele estará no banco, enfim, mas não começará jogando. É uma opção boa para a segunda etapa. Acho que ele é um jogador versátil, pode fazer qualquer coisa. Ala esquerdo, volante pela esquerda, ponta esquerda, meia esquerda. Só jogou contra o Palmeiras, mas não vai começar jogando. Então, a manutenção da base do jogo contra o Santos não é exatamente foi tudo ótimo. É por necessidade, não tem muito o que fazer. Né? Perfeito. Né? Rafael Bobadilha, Arboleda, Diego Costa e Wellington, Pablo Maia, Alisson, Luciano, Galopo, Eric e Caleri. Eu acho que se o Carpini quiser fazer uma ou outra troca por questão física, né? Tipo, trocar o zagueiro, trocar o Diego pelo Alan Franco, enfim, alguma coisa, porque de fato o intervalo é muito pequeno entre o jogo do Santos e o Bragantino, mas a tendência da manutenção da base, além da necessidade, é pelo fato do São Paulo, enfim, ficar uma semana sem jogar depois desse jogo contra o Bragantino. É Então, jogar, torcer para ninguém se machucar e descansar. exato. Mas ele vai arriscar, né? O Wellington, o Caleri, esses estão jogando direto. Essa Perfeito. é a questão. Até porque vieram as derrotas, né? A Muito grande, a bem. grande vacilada foi jogar com os titulares em É. Campinas. Deveria ter jogado o Juan em Campinas. Aí, só com o torcida da Ponte, acho que ele jogaria bem. Aí, para fechar, o São Paulo fez as inscrições finais para o Campeonato Paulista, não é exatamente uma surpresa, mas é um assunto, né? É o Ramos Rodrigues, claro, não relacionado, já não vai jogar pelo São Paulo. Outro que não foi inscrito foi o Luan, Isso. né? Jogador importante, fez gol em final da base, querido pela torcida e tal. Mas impressionante, né? Esse cara perdeu espaço com o Dorival, continuou perdendo espaço com o Carpini. Eu achei realmente que o Carpini fosse utilizar mais ele. Não sei se ainda pode, o cara pode ter uma reviravolta, mas não foi Acho relacionado, que, só pode estar tentando negociar o jogador, né? Ou emprestar e tudo mais. acho que não E, mais. e, e por outro lado, o Nestor foi inscrito. Para explicar essa situação. Primeiro, o Luan. Na verdade, né, o Luan, desde o Crespo, ele é um jogador que a torcida gosta, mas que os treinadores não gostam. O Crespo colocava ele para jogar de titular. O Rogério não. Jogou algumas vezes, mas o Rogério não gostava. Talvez seja o jogador que, São Paulo, que o Rogério menos gostou no São Paulo, em É. termos de relacionamento. E olha Né? que o Rogério que falava, não, o cara é teimoso, o cara não ouve ninguém, ele teve que engolir com casca e tudo em um certo momento. Ele começou a escalar o Luan, lembra? O Luan foi titular, por É, mérito também do Luan na parte sim, final do Paulista. Fez gol lá em Ribeirão Preto, tal, não sei o sim, que lá. sim. O Luan fez mais gol que todos os volantes de São Paulo Sim, somados aí. Só o Pablo que depois. é. Mas ele, Mendes, Neves, enfim. Mas a questão, agora, com o terceiro técnico, Rogério, Dorival, Carpini, me parece ser de fato o comportamento do Juan no dia a dia. Não é Luan, no balada, é no Luan. treino. A informação que eu tenho é aquela questão, que agora o Carpini. O Luan postou ontem um negócio treinando, eu e Deus, sozinho à tarde. O time treinou de manhã, como se ele estivesse treinando em separado. Eu acho que ele já está treinando em separado. Uhum. Né? E vai ser negociado com algum clube para disputar a Série A. Ele não vai jogar no São Paulo do Carpini. É ruim, fala. É, a informação que eu tenho é do dia a dia de treinos fora do tom.
ou muito acima, ou seja, capinando todo mundo, ou muito abaixo, desconcentrado. Você entende? Não é só a questão física, porque ele não vai ter nunca a forma física que o Pablo Maia tem. Mas no campo ele se garante de alguma forma, como ele se garantiu contra o Botafogo, lá entrou na fogueira e tal. A questão é o comportamento no dia a dia. E também não é o comportamento da festa ou da balada, não. É no dia a dia do treino, que não agradou o Rogério, não agradava totalmente o Dorival, não agradou o Carpini. A gente acabou de falar que cancelar jogador é uma porcaria, isso não funciona e tarará. No caso do Juan, no caso do Luan é muito lamentável, né? Que é um jogador muito importante, jogador importante para o São Paulo recente, né? Fez o gol em final, é da base, teve ótimos momentos, acho bom jogador. Mas para mim é um pouco espantoso o fato de nenhum treinador recentemente ter caído nas graças de nenhum treinador, Eu não sei se o que um fez influencia no que o outro treinador vai fazer, então, portanto, o cara já sai 15 casas atrás, mas para mim porque sempre quando tem uma mudança de treinador, é aquela coisa, né, tá todo mundo na mesma linha, todo mundo começando do zero, Sim. e isso eu lamento, né, o Uhum. fato de ele não ter conseguido se recuperar seu futebol, muito ruim mesmo. O São Paulo recentemente renovou o contrato dele. Renovou o Então, contrato assim, dele, ele vai ser exatamente. emprestado para algum time. Muito bem, é isso, certo? Só para finalizar, o Nestor, né? O Nestor, Que foi verdade. inscrito. Foi inscrito. Pegou muita gente surpresa. Vai jogar? Tem condição de jogo? Não, não tem condição de jogo. Não, nenhum. O que o São Paulo fez foi completar a lista de inscritos na federação nessa fase do campeonato. O prazo era na sexta-feira, todo mundo correu para inscrever. O Corinthians inscreveu os jogadores às pressas e tal. O São Paulo inscreveu na lista A, né? Tem a lista A e a lista B da base e tal. Na lista A, ele inscreveu o Luan e também o Yang, goleiro, mas que podia estar na lista B porque é da base do São Paulo. Ele só escreveu, desculpa, o Nestor e o Yang. O Luan não, o Rames não. O São Paulo completou a lista porque o regulamento prevê que na fase final possam ser feitas 4 trocas, mas nenhuma inscrição nova. Você entende? Entendo. Então, se o São Paulo contratar alguém para a reta final do campeonato, até a janela de março, ele pode substituir nomes dessa lista. Perfeito. Então, o Nestor seria um desses nomes, o Yang, terceiro goleiro, também, entendeu? Reservou as vagas, como o Corinthians fez também, escrevendo os jogadores machucados, como o Paulinho e tal. Todo mundo completou a lista, mesmo com jogadores lesionados, para poder eventualmente fazer trocas para a parte decisiva. Muito bem, 18h estaremos lá no Morumbi, se quiserem debater educadamente, como sempre, sobre Juan e outros jogadores, e o trabalho do Carpini, e o São Paulo, e a torcida, estaremos lá, certo, Arnaldo? Como sempre. O setor Arnaldo Tironi, dessa vez, quarta-feira não deu para ir no setor Arnaldo Tironi, mas hoje estaremos lá, certo? Live direto do Morumbi, por volta das 8h20, ali com tudo sobre isso. Semana que vem não tem jogo, mas tem convidado especial para a gente discutir tudo o que a gente está falando Isso aqui mesmo. e o início do São Paulo na temporada 24. Valeu, gente. Até lá. Tchau.